esse CD foi interessante. Eu tive uma saída do corpo, uma noite, eu me vi num lugar, numa cidade, o chão, eu sempre falo isso, o chão, eu olhava para o chão e falava, mas isso aqui não é cimento, é carbono. O chão era de carbono. Caramba. Era, pelo menos o material parecia carbono. Uma limpeza enorme. Não passavam carros, não passavam pessoas. Os prédios eram gigantes, altos, de vidro, e eu via eles entrando nas nuvens. Sumiam no alto. E eu olhava aquilo e falava, mas que lugar lindo, que lugar maravilhoso. E não tinha ninguém. Eu via algumas coisas se movimentando ao longe, não sei o que era. Aí eu me viro. Quando eu me viro, tinham 2 prédios enormes, muito altos, e no meio uma catedral, encravada ali no meio, como se não vamos derrubar a catedral, vamos construir um prédio aqui, e a catedral no meio. Quando eu olhei a altura da catedral, eu falei, meu Deus, como é grande. Eu comecei a subir as escadas. Quando eu cheguei na porta da catedral, eu olhei, falei, caraca, essa porta deve ter uns 30 metros de altura. A porta tinha uns 30 metros de altura. Eu entrei na catedral, as colunas eram gigantes, não era uma coluna redonda, assim. Não, era descomunal o tamanho, a altura da catedral era enorme. E eu comecei a andar pelo corredor central da catedral. E eu via as colunas, então tinha a catedral, o corredor central, as colunas eram aqui, e aqui, na lateral, eram altares. Altares que eu não reconhecia a figura e a imagem que estava ali dentro. Se fosse uma imagem de uma Nossa Senhora, por exemplo, a gente reconhece a imagem de um Santo Antônio, a gente sabe quem é a figura do Santo Antônio. Não, eu não reconhecia nenhuma daquelas figuras. Cheguei no centro da catedral, tinham um monte de pessoas sentadas, sem camisa, só de tanga, num círculo. Aí vem um sujeito baixinho. O cara devia ter 1,5 m de altura, devia pesar uns 40 quilos. E ele veio falar comigo. Foi uma das poucas vezes que eu tive alguém que veio falar comigo. Quando ele chegou perto de mim, ele fez assim. Que eu olhei para o alto, a abóbada da catedral gigante não tinha, ela era aberta. E eu vi o universo virando. Eu vi o universo se mexendo, as estrelas se mexendo. E eu pensei comigo, falei, eu estou vendo o céu. Estou vendo o céu, um céu estrelado, mas como eu estou vendo ela se mexer? Sabe quando acelera o filme? Sei. Ele falou para mim, aqui o tempo é outro. Aqui é muito rápido. Passa muito depressa. E você tem que ir lá para frente, segue, continua entrando. Porque eu ia voltar, eu não queria atravessar aquela roda de pessoas. Devia ter umas 150 ou 200 pessoas sentadas, assim, no chão. Todos, eram todos iguais. Não exatamente, não uma réplica, mas todos iguaizinhos, sentados igual, com o mesmo porte físico. Aí eu continuei seguindo em direção à nave. A nave é lá na frente. E vi um monte de coisa. Quando eu cheguei lá na frente, que eu olhei a parede, atrás, tinham 3 grandes pinturas. Tinha o profeta Maomé aqui, tinha Krishna e Jesus. E eu olhei, elas eram gigantes. Eu falei, isso está pintado na parede. Falei, cadê o altar? Não tem altar. Era o espaço, subia os degraus e tinha essa pintura. Quando eu comecei a caminhar, as figuras olhavam para mim. Falei, não, elas estão pintadas. Como é que elas estão me olhando? Explica. Então, eu posso falar por experiências semelhantes, né? Eu tive num templo extrafísico dedicado ao deus Ganesha, hindu, cabeça de elefante. Tinham estátuas brilhantes, enormes do Ganesha. Eu passava, o olhar dela me acompanhava. Isso! Acompanhava literalmente. Aí eu percebi 3 seres desencarnados, plasmados igual Ganesha, que eram 3 mentores daquela vibração. E eu sabia que eram eles que faziam aquele movimento. Eram hologramas, cara. Era hologramas de divindades. Era holográfico. É todo pontilhado de luz, parece estar vivo. O olhar, cara, te acompanha. Esses hologramas, eles são a reflexão de uma egrégora dedicada àquelas divindades. E tem mentores ali que conectam essas energias com quem vai lá ou é a dia
para alguém que está ligado cá embaixo. Eu já tive em lugar assim, só que voltado para a filosofia hindu, mas é o esquema, são hologramas enormes. Então, na época eu não entendi como elas olhavam para mim. Eu falei, não, mas elas não estão vivas. E tanto que eu tentava me aproximar da parede, mas não ia. Eu não conseguia ir, eu queria me aproximar da parede, mas não sei. É uma energia em não volta, ia, você não consegue. Né? E eles me olhavam. Quando, de repente, eu me dei conta, veja bem, eu estava olhando para a coisa e, de repente, eu me dei conta que estava o profeta do lado de cá, Krishna aqui e Jesus ao meio. Quando eu falei, mas mudou. E eu não vi mudar. Eu não vi mudar. E mudou. Eu fiquei indignado com aquilo. Quando surge, então, uma mulher, uma monja. Ela estava com um manto amarelo e a cordinha aqui na cintura, amarrada como sempre, marrom. E ela se aproxima de mim e fala para mim, ela tinha assim por volta de uns 55 anos, 55 anos. Ela falou para mim, você escutou a música que tocava? Eu falei, não escutei nenhuma música. Ela falou, sim, você escutou. Quando você acordar, você vai lembrar das músicas. Presta atenção. Isto deve ser uma série de músicas isso eu estou falando, Projeto Manto Amarelo. Se você quiser dar esse nome, pode dar. Eu falei, mas eu não lembro das músicas. Ela falou, você vai lembrar. E eu comecei a voltar e ela voltou comigo, caminhando comigo em silêncio, voltamos para a porta, desci a escada e cheguei lá embaixo outra vez, na calçada onde eu estava junto com ela. Quando eu olhei, eu vi o planeta Terra. Eu vi a Terra, ela falou, é a Terra. Vai. Quando ela falou vai, cara, eu vi ela sumindo assim, e eu acordei na cama. Aí eu, miserere, o coral cantando, né? Eu falei, não, peraí, papel, naquela época não tinha, papel, caneta, pelo amor de Deus, e as músicas, e tudo. Eu acho que 75% eu consegui reproduzir, os outros 30%, esse disco é um dos melhores do Aldo. Os outros 25% é composição minha. Uhum. Entendeu? Eu fiz assim, eu consegui refazer, eu consegui ouvir. E, realmente, quando eu cheguei, eu lembrava das músicas, estavam na minha cabeça. E aí foi interessante, o Wagner. Por que quando eu lembrei, acordado, estava sentado na minha cama, eu lembrei que eu tinha escutado lá, mas não tinha escutado lá. Mas eu lembrei que eu falei, pô, é mesmo, o pedaço que eu andei até o tocava essa música. Por que eu lembrei aqui e não lembrei lá? É porque você precisava lembrar aqui para fazer o CD. É o seguinte, teve vezes em que eu estava fora do corpo, eu não vou dizer que é isso que aconteceu com ele, mas eu estava fora, e aí, fora, eu me lembrava de uma outra experiência anterior, tá? Que aqui na matéria eu não me lembrava, mas eu me lembrava lá, né? E aí me foi explicado às vezes que quando a gente desce para o corpo, o cérebro tende a mesclar e apagar. Então tem coisa que precisa ficar registrado no cérebro para você fazer algo aqui. Então, muitas vezes, o mecanismo lá do corpo mental e o chakra do coronário, presenças invisíveis inserem aquilo sem você perceber, cara. Você sabe sem saber. Como se você escutasse sem ter escutado. Quando você cai cá para dentro, aquilo derrama dentro do teu cérebro, você registra tudo. É uma forma de trazer para cá, senão você esqueceria. Uhum. Tem coisa que precisa ser registrada aqui, e tem um fenômeno também, Áureo. Às vezes, vamos supor, Guru, você vai lá fora, há 3 noites você está indo fora, estão te falando algo, na volta você esquece. O valor está dentro, mas você não está tendo acesso. O que eles fazem? Você acorda sem conseguir se mexer, paralisado. A aura um pouco para fora, aparece plasmado um livro, assim, voltado de frente para você, um livro energético, e alguém começa a correr as folhas rapidamente, e você faz assim, ó. E de repente a ideia vem toda para dentro do teu cérebro, cara. Quer dizer, não estava dando certo lá, os caras arranjam um jeito de registrar
porque você precisava depois escrever isso aqui. Isso aconteceu comigo várias vezes. Então tem manifestação que você tá lá e não percebe, ela rola, mas você não percebe, que é para você trazer ela para cá na volta. Então, quando eu acordei, porque eu relatei para vocês aqui que aquele senhor falou para mim, o tempo aqui passa muito depressa. Só isso. Mas quando eu acordei, eu lembrei que eu perguntei para ele, por que essas pessoas que são... Eu estou vendo que essas pessoas são indianas. Ou pelo menos elas estão numa postura de lótus perfeita, o pé virado para cima mesmo, aquela postura perfeita. Os caras podiam pesar 40 quilos cada um. E ali era melhor porque o cara não dá cãibra, tá fora do corpo, pode fazer qualquer posição. Os caras estavam ali assim. Aí que tá. Eu lembrei disso quando eu acordei. Eu perguntei para ele por que essas pessoas estão aqui. Mas eu só lembrei que eu perguntei quando eu acordei. Ele falou: você está dentro de um local que tem religiosidade. Mas aqui todas as religiosidades são iguais. Nós não temos nenhuma diferença. Então nós aqui praticamos a mesma religiosidade dentro do mesmo lugar. Ecumênico. Ecumênico na sua mais alta expressão da palavra. Porque hoje há o ecumenismo, claro que há, as pessoas, nós estamos muito mais conscientes, mas o padre faz na sua igreja, o umbandista faz no seu local, o pastor na igreja evangélica, cada um está no seu lugar. Não, lá era tudo dentro da mesma. Era tudo o espaço. Dentro do mesmo espaço. Por isso que eu não reconhecia as figuras que eu vi. Depois eu falei, porque essas figuras eram coisas talvez algum tipo de santos do Alcorão. Porque era o profeta do Alcorão ali, que eu estava vendo, Mohamed mesmo. Então eu vi o profeta, então eu vi que ele me falou isso. Mas eu só lembrei dessa conversa quando eu acordei. Então, se ele tivesse registrado melhor isso lá, ele não ia conseguir botar no cérebro isso para fazer o CD. Os caras deram um jeito para ele registrar aqui e não lá. Não lá. Porque ele precisava fazer o CD. Um negócio, às vezes, planejado. Por isso que eu dei o nome de uma catedral mística. E isso só mostra o que todo mundo que sai do corpo vem falando. Uma espécie de unidade, não importa a doutrina, nem cor de pele, importa qual é o caráter, qual é a vibração. Isso é muito enfatizado em outros planos. Essa história de união, não interessa a sua religião, e sim o seu caráter. Não interessa a cor da tua pele ou o teu sexo, e sim o que você é. Como ser do eterno manifestado aqui. Espiritualidade não é doutrina, um lugar, é estado de consciência. Não é um lugar onde você vai, é o que você é. Muita gente confunde isso. Para muita gente, espiritualidade é algo fora, por isso toda hora ela está trocando. Ela não tem identidade daquilo. Quando você tem essa identidade, não interessa se é Jesus, Cristo ou Buda, você já identifica a luz daquilo e você sabe como funcionar daquela forma, porque você funciona pelo valor e não mais pela diferença de cor de pele, cultura ou religião.